Eu acho que a grande dificuldade que as pessoas têm aí para interpretar o sermão profético é porque elas tentam ver ali uma ordem sequencial e, na verdade, essa ordem, ela não existe assim, do começo ao fim, porque Jesus, ele, na verdade, responde a uma pergunta dos discípulos. E ao responder essa pergunta, considerando que os discípulos eram israelitas, e uma coisa importante, pastor Natan, que eu vi até alguém comentando aí, muita gente pensa que a igreja só começou no dia de Pentecostes. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a igreja, ela foi inaugurada, claro. Eu até uso aquele exemplo de uma empresa que inicia suas atividades, mas depois ela é inaugurada, ou seja, ela se apresenta para o grande público, na verdade, ela começa a se apresentar para o grande público, mas ela já vinha, porque Jesus consumou a obra na cruz, mas ele já iniciou a sua obra. A obra de Jesus está num tripé, digamos assim, não é? Encarnação, morte e ressurreição, não é? Sendo que entre o nascimento e a morte tem um meio que a gente não pode ignorar, né? Até aquele erudito N.T. Wright, que tem alguns posicionamentos que às vezes a gente também vê como eu tenho uma certa preocupação, mas de modo geral, o que ele fala com respeito à importância do meio, né, entre o nascimento e a morte de Jesus, eu acho que é importante. Nós não podemos desprezar os discursos de Jesus, as pregações de Jesus. Por exemplo, o Sermão do Monte, Mateus 5-7, né? O próprio sermão profético, Mateus 24-25, Marcos 3, Lucas 21, o sermão de João 14-16, em que Jesus fala, inclusive do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo e tal. Ele fala da obra do Paráclito, não é? O outro Paráclito, o Consolador. Então, quer dizer, eu vejo assim, se nós dissermos, se nós acreditarmos que o que Jesus falou ali em Mateus 24-25, por exemplo, restringe-se aos judeus e que não tem nada para nós ali e tal, a gente tem que desprezar também o próprio Sermão do Monte, tem que desprezar João 14-16. Então, eu vejo que Jesus ali, ele responde a uma pergunta tripartida, né? Claro, essa pergunta tripartida só é vista em Mateus 24, né? Quando a gente lê Lucas e Marcos, a gente não vê isso. Mas em Mateus 24:3 eu vejo claramente ali quando os discípulos perguntam: Senhor, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, então, considerando aquela pergunta deles, tripartida, e eles tinham anseios com respeito a Israel, tanto que momentos antes de Jesus ser assunto aos céus, eles perguntaram de novo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles ainda estavam preocupados com isso. E foi como se Jesus dissesse: olha, vocês estão preocupados com isso? Eu sei, vocês são israelitas, mas agora vocês também são igreja. Vocês estão começando, claro, a igreja, mas vocês são israelitas, claro, mas agora é igreja. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então eu vejo aí, claro, é tênue, né? Tem uma linha aí, mas eu não posso ignorar que, claro, tem muita coisa que aplica-se especificamente a Israel. Quando Jesus explica, é quando ele responde a pergunta. Mas eu vejo que ele foi como se tivesse fechado um parêntese, e ele então retoma o assunto e começa a falar de iminência. A partir do versículo, o irmão citou aí antes, claro, também eu já menciono alguma coisa, mas no versículo 36, ele fala de maneira muito clara sobre a iminência. Daquele dia, ora, ninguém sabe, ele começa a falar e tal. Aí ele diz: vigiai, pois, que não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Se o pai de família soubesse que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria o ladrão minar a sua casa. É interessante que quando ele cita aquela parte, um será levado, outro será deixado, tem pessoal que até ri, né, de quem defende aquele texto ligado ao arrebatamento. Ah, isso aí, nos dias de Noé, quem que foi levado? Aqueles foram levados pelo dilúvio, não foi Noé. Só que eles se esquecem, o irmão citou muito bem aí no início, Lucas 17, Jesus falou dos dias de Noé e dos dias de Ló. No caso dos dias de Ló, quem foi levado foram aqueles que foram livrados da destruição de Sodoma e Gomorra. Eles foram levados, né? Ou seja, eles foram arrebatados, por assim dizer,
para não participar da destruição de Sodoma e Gomorra. Então, eu vejo que Jesus, ele responde a pergunta tripartida, mas depois ele retoma uma certa ordem. O sermão todo não está em ordem cronológica, mas a partir do versículo 36, quando ele retoma, a meu ver, e começa a falar de iminência, ele fala de tudo alusivo ao arrebatamento, iminência e vigilância. Ele fala lá de Noé, ele fala do ladrão, que pode chegar a qualquer momento e tal. Ele fala depois da parábola das 10 virgens, que muita gente diz que ali é para Israel, mas veja que Jesus começa o capítulo 25 com um conectivo, então, né? Na língua portuguesa com então, mas no grego também acontece. Então, conectando com o que ele tinha falado anteriormente, que era a parábola dos 2 servos, que fala também de vigilância. De vigilância. E ele, então, vai até o versículo 13, a meu ver, falando de iminência que está ligado ao arrebatamento. Quando chega no versículo 14, embora ali tenha uma ênfase também para o inferno, porque é uma característica da literatura apocalíptica, que há algumas sinopses, alguns interlúdios, algumas revelações parentéticas, como o próprio livro de Apocalipse, que você está lendo, está falando lá daquela sequência de Apocalipse 19 a 21 e parte do 22, mas dali a pouco Jesus diz, eis que cedo vem. Ora, ele fala de iminência, mas iminência tem a ver com arrebatamento, mas é que isso é comum na literatura apocalíptica. Você tem que saber interpretar isso. Então é a mesma coisa. Jesus introduz, ele fala da iminência, e depois, no versículo 14, ele fala da parábola dos talentos, que, a meu ver, é uma referência clara ao tribunal de Cristo, que vai seguir ao arrebatamento. Porque Jesus disse lá em Apocalipse 22, e o versículo 12, né? Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, ela vai ao seu encontro, ela será galardoada, e para participar das bodas do Cordeiro, em seguida. Então, Jesus menciona a parábola dos talentos, que diz respeito ao tribunal de Cristo. Aí, é algo curioso que, em seguida, ele fala de novo, em Mateus 25 e 31, da sua volta em poder e grande glória, da sua manifestação em poder e grande glória. Ele já tinha mencionado em Mateus 24 e 30, e depois, de novo, ele menciona em Mateus 25 e 31. Ele retoma, como se ele estivesse retomando o assunto, mas ele omite o período tribulacional, porque ele já tinha pormenorizado no parêntese que ele abriu para responder a pergunta dos discípulos. Então ele fala do arrebatamento, iminência tem a ver com o arrebatamento, fala do tribunal de Cristo, pula para a manifestação, ele deixa de mencionar aí o período tribulacional que ele já tinha mencionado. Mas em seguida você vê de novo uma ordem cronológica, porque quando Jesus vem em poder e grande glória, ele reúne as nações, né? É o julgamento das nações antes do milênio, né? Que ali mencionam-se os bodes, as ovelhas e os irmãos, né? Que eu vejo que são os israelitas. Os bodes e as ovelhas são as nações que vão, os bodes, aqueles que se alinham ao império anticristão, ao anticristo para lutar contra Israel, e aqueles que não vão tomar parte. Porque, veja, em 7 anos, claro que o domínio do anticristo ele vai ter uma certa dimensão global, mas não quer dizer que ele vai conseguir levar todo mundo para o seu lado. Tanto que a Bíblia diz que ele fará guerra aos santos. Guerra pressupõe que haverá resistência. Então haverá um grupo que vai resistir, vai se opor, e aí eu já estou entrando no seu assunto aí. Mas, seu assunto preferido, né, do anticristo. Mas, pastor Natan Rufino, o irmão quer acrescentar alguma coisa ainda sobre essa questão do sermão profético? Não? Se quiser discordar de mim, pode discordar à vontade. Não, você é muito mais experiente no sermão profético do que eu. Meu foco fica só ali no capítulo 24, por enquanto. Mais tarde que eu vou estudar sobre as parábolas e tudo mais. Mas eu acho que Mateus 24, ele é um texto mal compreendido, realmente. Porque o que o pessoal às vezes não entende, eu vi alguém comentando, e isso é muito comum hoje em dia na internet, né? O pessoal pegar aquele trocadilho lá das nossas versões em português, que falam que na época de Noé, o dilúvio veio e levou a todos. Aí, logo em seguida, ele fala que assim também será. Um será
tomado, levado e um será deixado. Aí o pessoal diz assim, tá vendo aí? Se na época do dilúvio, o dilúvio levou os ímpios, quem é que vai ser levado? Vai ser o justo ou vai ser o ímpio? Não, quem vai ser levado aqui, quando ele diz, estarão dois na cama, um será levado, outro será deixado, quem vai ser levado é o ímpio. O justo vai ser deixado. Mas eu acho que é um argumento falho, né? Noé, ele não ficou dentro do dilúvio, ele ficou sobre o dilúvio. Sobre, exatamente. Ele foi elevado, ele foi para cima. Isso aí é totalmente errado. É verdade. Ele estava num ambiente de segurança. Ele foi colocado dentro da arca muito antes de chegarem as águas. Ele em nenhum momento passou pelo dilúvio, experimentou o dilúvio, ficou dentro do dilúvio. Sim. E além disso, quando Jesus fala lá em Mateus que o dilúvio veio e levou a todos, ele está falando no sentido de destruir a todos. Não é porque a palavra, dependendo da versão em português que a pessoa estiver lendo, não é porque a palavra está levou, que isso significa que logo em seguida, quando Jesus vai dizer que um vai ser tomado ou levado e vai ser deixado o outro, que ele está usando o mesmo significado, não. Porque o contexto é que determina o sentido da palavra que é usada. Né? Que a palavra usada ali, e será dessa mesma forma, dois na cama, um será tomado ou levado, deixado o outro, dois no campo, um tomado, deixado o outro. A palavra para levado ou tomado, dependendo da versão, que é paralambano, é a mesma palavra que 2 dias depois, né? É 2 dias depois que ele vai fazer o sermão lá de João 14. Parece que são 2. Há algumas dúvidas, mas eu acho que foi no dia seguinte. Inclusive, quando ele fala voltarei e vos receberei, que é a mesma palavra grega paralambano, dos que serão levados, né? Estará dois na cama, um levado, um deixado. Dois no campo, um levado. A mesma palavrinha paralambano, normalmente se fala que é uma palavra positiva, né? Para acompanhamento. Embora ela apareça também em alguns contextos que não são muito bons. Mas o que é curioso é que a outra palavra, a PM, que fala sobre deixado, dois no campo, um tomado, um deixado. Deixado, essa palavra nunca é positiva, sempre é negativa, todas as vezes. Então não faria sentido, inclusive essa palavra, ela aparece quando Jesus diz assim, não vos deixarei sós, né? Voltarei para não deixarei, ali é essa palavra, ou seja, ele diz que não fará isso, não os abandonará, é no sentido negativo. Como é que essa palavra seria usada dessa forma se fosse algo como interpretam alguns dizendo que é positivo, né? Não, os deixados é que vão entrar no milênio, é uma palavra e, segundo dizem os eruditos estudiosos, sempre é usada de uma forma negativa, em ser abandonado, em ser deixado, e não no sentido benéfico, mas maléfico, né? Maligno mesmo, ruim. Então não faz sentido pensar que deixado ali é o justo e levado é o ímpio, a exemplo do dilúvio que levou a todos. Eu acho que isso aí é uma coisa totalmente sem sentido. Muito bem. Pastor Natan, eu gostaria de falar um pouco de livros, porque a gente está falando aqui de assuntos importantes e hoje em dia o pessoal, claro que o irmão é uma pessoa já, é um referencial no Brasil, né, em termos de escatologia, mas às vezes as pessoas ficam falando, mas isso aí é uma interpretação particular de vocês. Então é importante citar aqui alguns livros escritos por eruditos, conhecidos internacionalmente, que têm um posicionamento como esse nosso. Então eu queria citar, com respeito ao sermão profético, eu gosto sempre de citar esse livro, é um autor até que eu tenho as minhas ressalvas, porque Sim. O irmão sabe que eu sou da Assembleia de Deus, eu sou pentecostal, e esse autor que eu vou citar agora, ele é antipentecostal, lamentavelmente. Mas ele também é pré-tribulacionista, e que para muita gente é um contrassenso. Mas ele é pré-tribulacionista, e dos bons. E ele, como pré-tribulacionista, ele fez um livro que, a meu ver, claro, tem outros, mas é um dos melhores livros aí sobre o sermão profético, que é esse livro aqui, ó, A Segunda Vinda, que está até difícil de encontrar, e o nome dele parece que até de propósito está meio apagado aqui, mas esse livro é da CPAD, né? Está invertido, mas para vocês verem a capa, não é? A Segunda Vinda, John MacArthur Jr., né? John MacArthur, antipentecostal, fala tanto contra os pentecostais, diz que as línguas é uma cacofonia desordenada, tem aquele livro Fogo Estranho, lamentável, tudo lamentável. Mas esse livro dele eu recomendo com ênfase, com força, porque é muito bom e ele lança bastante luz sobre essas questões que a gente está aqui abordando.